Pois, em relação aos vinhos de talha, e muito concretamente nesta terra, em Vila de Frades, são antiquíssimos. São muito mais antigos do que ela propriamente. Suspeita-se, pensamos, que os romanos tenham feito um desenvolvimento já de conhecimentos que traziam dos gregos. E quando chegaram à península, onde vieram encontrar na parte sul muita vinha, que pensamos também que viesse já do tempo dos fenícios, que tenham sido quem, na rota por Mértola, quando chegaram aqui, aqui a trouxeram. A vinha aqui se instalou, originária, como nós sabemos, do Médio Oriente, ela aqui chegou. A vinha desenvolveu-se extraordinariamente bem, algumas castas ainda hoje existentes, como nós podemos demonstrar, como é, por exemplo, o caso de uma casta branca, o Antão Vaz, que tem séculos aqui nesta região, com uma adaptação edafoclimática como em mais lado nenhum. Os vinhos, naturalmente, com a técnica que era possível naquela época, foram-se desenvolvendo e feita a sua fermentação em talhas de barro, exatamente como estas que nós vemos aqui nesta adega. O vinho entra dentro dela através das uvas depois desmagadas, hoje com processos já mecânicos, mas na altura eram desengaçados em cirandas de madeira, onde à mão se fazia o desengaçamento das uvas, o seu esmagamento e tudo junto, quer o mosto, quer todas as partes sólidas, grainhas, polpas, tudo entra dentro da talha e entra em fermentação. Ao fim de alguns dias, quando a fermentação baixa, vamos efetivamente experimentar. E é a parte sólida da uva que vai depois funcionar como filtro dela. E é, ao fim de 40 dias, pouco mais ou pouco menos, isto tudo depende das condições ambientais, como por exemplo desta adega, em que as condições de temperatura são praticamente sem amplitudes térmicas, ou amplitudes térmicas muito curtas, os 18 graus, entre os 18 e os 23 graus, isto entre o inverno e o verão. Os vinhos depois são aqui conservados, como toda a gente sabe, depois de passados a limpo, depois de passados pelo filtro que faz parte da parte sólida da uva, entra dentro de uma talha novamente, depois de filtrado, e é tamponado. Antigamente os romanos usavam a técnica do azeite, que nós ainda hoje, por graça, ainda continuamos a fazer. É a melhor rolha que se pode pôr numa talha destas e fica aqui meses e meses à espera que depois vá sendo consumido. Todas as transferências que se fazem durante a fermentação de aromas, de sabores, de cores para o vinho é muito mais viva logo à saída da talha. Todas essas, como eu costumo dizer, janelas da alma que avaliam o vinho, a cor, o aroma, o sabor, etc., que é quase uma volúpia que nós sentimos em relação a ele, tem um acentuado muito mais forte à saída da talha do que propriamente na taberna. Mas é verdade que também na taberna são as grandes assembleias dos homens da aldeia. É ali que efetivamente se discute, se fala e vem à baila toda uma vida. Dentro desta há um convívio muito grande, mas este mais de tom familiar. Aqui se juntam os casais, os amigos. Aqui, em minha casa, muitas vezes juntamos os casais, eu, a minha mulher, os casais amigos, nas outras a mesma coisa, e não tem... E há os empregados, e também os empregados de casa. Depois, na taberna, onde também se continua a fazer o vinho, aí esse convívio é de uma natureza social um tanto diferente. Por absolutamente razões sociais, nesta região, tivemos alguma dificuldade
na comercialização dos nossos produtos, dos nossos vinhos. E então, o que acontece é que os agricultores, conscientes dessa dificuldade, também conscientes de que a união faz a força, entenderam que se deviam realmente unir para que não fossem tão facilmente traumatizados por, digamos assim, os comerciantes. Eu recordo-me, por exemplo, numa fase mesmo anterior à adega cooperativa, na década de 60, 50, 60, o que acontece é que a quantidade de uvas produzida, havia alturas, e principalmente em épocas de vindimas difíceis, como por exemplo o excesso de chuva, não havia capacidade para rapidamente as receber e as transformar. E os agricultores ficavam nas mãos de intermediários que efetivamente depois lhe davam aquilo que realmente eles entendiam. Essa dificuldade foi obviada com a criação da adega cooperativa e então, durante estas décadas todas, percebemos que os conhecimentos dos vinhos de talha estavam a entrar em declínio. Um grupo de jovens, possivelmente empurrados e influenciados por alguns com mais idade, mas o que é verdade é que foi mesmo um grupo de jovens que pôs de pé essa tradição novamente. E hoje são centenas já de pessoas que recuperaram todos esses saberes ao vinho da talha. E hoje penso que em mais parte nenhuma do mundo isso acontece, fazer vinhos de talha como nós fazemos, por graça, por empatia em relação a todos os saberes que recebemos dos nossos antepassados.